Israel matou 112 na fila por comida. O mundo ficou chocado. O mundo ficou chocado. Só quem não ficou chocado? O governo de Israel e a mídia brasileira, a mídia conservadora brasileira. O que a gente viu ontem não tem precedente no mundo. Só a mídia conservadora de Israel fez a cobertura que a mídia brasileira conservadora fez. É um negócio nojento, asqueroso. Realmente passa a história. Bom, é uma mídia que nós lembramos bem do Estadão apoiando o Hitler, é uma mídia que apoiou a ditadura militar, é uma mídia que apoiou as torturas, é uma mídia que apoiou o golpe contra Dilma, é uma mídia que apoiou a prisão de Lula, é uma mídia que apoiou a eleição de Bolsonaro. Então, não dá para querer esperar muito, mas ontem realmente passou de todos os limites. E por que esta imagem aqui de Netanyahu com Bolsonaro? Porque é esta lógica que está presidindo as ações do governo nazi-sionista. Se lá é um governo nazi-sionista, aqui é um movimento nazi-bolsonarista sionista no Brasil, né? Só eles, só a extrema-direita e os sionistas brasileiros estão alinhados com essa mídia conservadora em apoio ao genocídio de Israel. Elas começaram a se espalhar na manhã de ontem, logo depois que acabou o Fórum do Café, ou ainda durante o Fórum do Café, começaram a se espalhar, né? E aí veio aquela versão mentirosa de Israel, de que as pessoas morreram porque elas foram para cima dos caminhões. Esses pontos de concentração são os caminhões de ajuda humanitária que levavam, porque levava farinha e, sobretudo, farinha e água. Por isso que está sendo conhecido como o massacre da farinha, ou o massacre da rua Al-Rashid. Essa rua é uma rua famosa em Gaza, na região oeste de Gaza, ali muito, muito bonita, era muito bonita, está completamente destruída. Conhecida também como o massacre da fila da comida. Então, esses pontos de concentração são as pessoas ao redor dos caminhões. Israel vendeu uma versão mentirosa que foi comprada pela mídia brasileira, conservadora brasileira, dizendo, não, as pessoas morreram, elas morreram porque elas ficaram correndo, foram pisoteadas e atacaram os caminhões, e os caminhões atropelaram. Dá para ver as imagens aí feitas pelo próprio drone do governo sionista, que não tem ninguém correndo. As pessoas estavam andando, estavam ao redor dos caminhões para buscar comida. Evidentemente que eles cortam, né? Eles vão cortar a imagem do ataque, né? Do ataque que vai acontecer logo depois disso. Vocês estão vendo lá, não tem ninguém correndo. As pessoas estão ao lado dos caminhões, tem gente em cima dos caminhões, normal, né? Essas cenas de aproximação, tem muitas cenas, filmagens das pessoas depois do ataque. Nós não podemos mostrar. Mas quando a gente vê esse homem com a mão na cabeça, chorando, a gente vê as pessoas ali assassinadas, é tudo muito, muito forte, tudo muito, muito relevante, tudo muito terrível. Menos para a mídia conservadora brasileira. Esta imagem também passa a história. Assim como outros títulos, né? Lá em 54, aquele título famoso do Globo, né? O 13º vai acabar com a economia do mundo. As manchetes, antes disso, do Estadão, apoiando o senhor Hitler, né? Nos anos 30. As manchetes deles todos em apoio à ditadura militar. Todas as manchetes em relação à derrubada de Dilma, à prisão de Lula, ao apoio ao Bolsonaro, tudo isso. Mas esta aqui da Globo News realmente passa a história também. Isso aqui é no Twitter deles. Confusão em distribuição de comida em Gaza deixa mais de 100 mortos. É de indignar, né, Rebeca? O título desse. Eles analisam completamente, como se fosse uma simples confusão na distribuição, sabe, Mauro? Estava todo mundo ali na fila, no dia de parque, e houve uma confusão na fila da distribuição, sabe? É muito impactante, muito impactante. Ontem à noite, no Jornal Nacional, nós não podemos mostrar aqui também, mas eu vou ler para vocês como foi a descrição feita pelo Jornal Nacional, que assim...
Esse tweet aqui da Globo News, vocês estão vendo? 12:30. Já se sabia do massacre, porque o massacre foi de madrugada lá. Às 9 da manhã, quando a gente estava acabando aqui, já se sabia do massacre. Então, eles nem têm a desculpa de, não sabemos exatamente o que está acontecendo. Sabia sim. O mundo já estava horrorizado. Mas à noite, no Jornal Nacional, Rebeca, eu vou ler para vocês. Então, imaginem a locução do Jornal Nacional. É isto que foi apresentado. Boa noite. Boa noite. Um tumulto na entrega de ajuda a palestinos deixa dezenas de mortos e feridos na faixa de Gaza. Um oficial militar israelense disse que houve 2 incidentes distintos e que, num primeiro momento, dezenas de palestinos teriam sido mortos ou feridos, pisoteados ou atropelados pelos caminhões. Depois, soldados, se sentindo ameaçados, teriam disparado tiros de advertência para o ar e depois contra os que teriam se recusado a se afastar. At 4:40 a.m. À noite, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel afirmou que tanques que escoltavam os caminhões dispararam tiros de advertência para dispersar a multidão que tentava saquear os veículos. Depois, segundo ele, os tanques recuaram quando o cenário começou a ficar fora de controle. A multidão atacou caminhões com comida e muitos ali foram atropelados. Aí, tanques israelenses deram tiros para o alto, apenas em sinal de advertência. Mesmo assim, a multidão não se intimidou. Aí os soldados atiraram nos pés dos palestinos. Não adiantou. Os palestinos insistiram em atacar os caminhões. Sentindo-se ameaçados, os soldados de Israel atiraram na multidão. Isso aqui passa a história, né? Isso aqui passa a história, com uma das versões mais criminosas que a gente já viu na mídia brasileira, talvez na mídia mundial. Sentindo-se ameaçados, os pobres, só faltou dizer isso, né? Os pobres soldados de Israel, então, atiraram na multidão, porque os soldados de Israel fizeram de tudo, né, para não atirar, né? Deram tiro para o alto, em advertência, atiraram nos pés, fizeram de tudo para não matar, não tiveram alternativa a não ser matar, porque, como eles dizem, a multidão não se intimidou, aquela multidão de selvagens palestinos. No passado foram selvagens negros, escravizados aqui no Brasil. Esses selvagens favelados, é disso que se trata, né? É disso que se trata. Chocante esse Jornal Nacional, né? Não é cretinice, não é cretinice, não. Isso é a desumanidade completa. É a desumanidade completa.